Após anos de dedicado serviço à Arquidiocese de Newark, o bispo Gregory Studerus apresentou oficialmente sua renúncia. Para a maioria, um anúncio administrativo discreto do Vaticano. No entanto, para observadores atentos, algo neste movimento soou diferente. Não apenas a renúncia em si, mas o momento e, crucialmente, o que se seguiu. O bispo Studerus, já com seus 77 anos, ultrapassara a idade canônica de aposentadoria de 75 anos. Embora muitos bispos sirvam além dela, especialmente como forças estabilizadoras, Studerus era amplamente respeitado. Estável, pastoral, discretamente fiel, avesso a controvérsias. Seu ministério foi marcado por uma consistência serena, tornando-o uma presença familiar e inabalável para os católicos de Newark. Então, por que agora? A declaração do Vaticano foi sucinta. O Papa Leão XIV aceitara a renúncia de Studerus e, simultaneamente, anunciara seu substituto, o padre Pedro Bismarck Chao, sem elaborações. Mas nos bastidores da mídia católica e círculos eclesiásticos, o timing levantou questões. Renúncias, especialmente quando acompanhadas de uma substituição imediata, frequentemente indicam um plano maior, uma mudança de visão ou estratégia emanando do topo da igreja. O mistério se aprofundava com a figura de Pedro Chao. Ele não era um nome conhecido, nem um membro interno da arquidiocese buscando proeminência. Mas aqueles que o conheciam logo atestaram sua qualidade. Um dos líderes mais pastorais, humilde, profundo, com uma autoridade silenciosa que não precisava de autoafirmação. Não a escolha óbvia, mas o tipo de escolha que parecia agradar ao Papa Leão XIV: servidores, não estrategistas, pastores, não exibicionistas. A rapidez e decisão do Papa Leão XIV nesta nomeação intrigavam. Seria o ritmo natural da governança eclesial ou parte de um padrão maior? Desde o início de seu papado, Leão XIV mostrou-se tudo menos convencional. Em 19 dias, iniciou 10 reformas radicais, de procissões descalças a acolher moradores de rua nos jardins do Vaticano. Atos aparentemente pequenos que, juntos, sinalizavam uma mudança sísmica na abordagem de Roma ao poder, humildade e liderança espiritual. Muitos acreditam ver um Papa reestruturando a Igreja desde as raízes, não desmantelando a tradição, mas recentrando-a no Evangelho vivido. O momento da renúncia de Studerus, portanto, era significativo. Ocorria em meio a mudanças estruturais no Vaticano e à contínua nomeação por Leão XIV de bispos e líderes alinhados com seus valores: simplicidade, serviço, amor pelos marginalizados. A escolha de Chao, com seu histórico em retiros juvenis, ministérios universitários e missões paroquiais discretas, transcendia Newark. Era um símbolo maior. Não apenas uma renúncia, mas um sinal, uma recalibração ocorrendo em toda a igreja. Enquanto muitos ignorariam a manchete, observadores atentos sentiam o rugido do Espírito Santo por trás do véu silencioso do Vaticano. O Papa Leão não estava apenas nomeando homens, mas moldando a alma de uma geração. A questão não era se as mudanças viriam, mas se estávamos prontos. Nascido em Manágua, Nicarágua, em 1964, Pedro Bismarck Chao não imaginava que seu nome ecoaria no Vaticano. Sua infância, marcada pela fé e resiliência familiar em meio à instabilidade política, levou sua família a buscar esperança nos Estados Unidos. Newark, Nova Jersey, tornou-se seu novo lar. Desde jovem, seu coração inclinou-se ao serviço, não à ambição. Destacava-se por ouvir, por estar presente, por agir. Antes da teologia, estudou psicologia na Universidade Seton Hall, 2004, buscando entender o sofrimento humano e o papel da fé. Anos depois, em 2021, retornou para um mestrado em aconselhamento profissional. Enquanto outros subiam na hierarquia administrativa, Chao dedicava-se ao trabalho profundo. Conversas individuais, mentoria de estudantes. Ordenado sacerdote em 2008,
Após estudos no Seminário da Imaculada Conceição, suas primeiras designações, como vigário paroquial em Garfield, 2008-2012, foram fundamentais, não glamorosas. Ele era lembrado por sua presença na comunidade, visitando lares e participando da vida local. Entre 2012 e 2015, foi diretor associado da Pastoral Juvenil da Arquidiocese, mostrando-se incansável e criativo. Seu ministério expandiu-se para diretor assistente de vocações 2013-2016, orientando futuros padres com seu exemplo de humildade. Como capelão universitário no Instituto de Tecnologia de Nova Jersey e na Universidade Rutgers, acompanhou jovens em momentos de confusão espiritual, ouvindo suas dúvidas sem oferecer respostas simplistas. Simultaneamente, pastoreou 2 paróquias, São João e a Pró-Catedral de São Patrício, uma carga de trabalho que ele suportava com força vinda do serviço, não do status. Seu trabalho começou a ser notado. Em 2017 foi nomeado para o Conselho de Pessoal Sacerdotal e eleito reitor da Catedral Basílica do Sagrado Coração, um dos postos mais visíveis e exigentes, concedido a quem demonstra pastoreio com convicção e compaixão. Chao fez. Havia também seus ministérios menos conhecidos. Capelão para a Pastoral dos Surdos, aprendendo a ouvi-los. Capelão da Ordem de Malta, professor adjunto. E seu trabalho, com comunidades latinas, através do Rubum Encontro, compreendendo suas necessidades e esperanças. Este era o homem escolhido pelo Papa Leão XIV. Uma escolha significativa, pois Chao não buscou holofotes. Ele realizou o trabalho invisível, tornando-se um pilar na vida católica de Newark, uma ponte cultural com seu bilinguismo, um coração que entendia a dor e o silêncio, focado em pessoas, não em política. O anúncio de sua nomeação em 30 de maio de 2025 e da renúncia do bispo Studerus surpreendeu não por falta de mérito de Chao, mas porque poucos imaginavam que Roma notaria alguém tão humilde. Contudo, essa humildade o tornava a escolha perfeita. O cardeal Joseph Tobin ressaltou: sua profunda fé, considerável experiência pastoral e amor pelo povo de Deus serão uma grande bênção. Uma nomeação espiritual, não meramente administrativa. Poeticamente, o bispo Studerus, após anos de serviço fiel, retirava-se, e em seu lugar surgia um homem refletindo a mesma fidelidade silenciosa. Não apenas uma substituição, mas um padrão do papado de Leão XIV que busca sinceridade e santidade, não status ou manchetes. Em Newark, como em toda a igreja, o Papa agia silenciosamente, mas com profundo propósito espiritual. Desde que assumiu como reitor da Catedral Basílica do Sagrado Coração em 2020, Padre Chao trouxe uma visão de portas, corações e ouvidos abertos. A Catedral, pulmão espiritual de Newark, tornou-se palco de um evangelho pregado com toque, presença e proximidade aos negligenciados. Seus tênis gastos simbolizavam seu caminhar pelas ruas, seu sentar-se com jovens, seu estar em filas de alimentos como servidor. A pergunta que o guiava: onde as pessoas estão sofrendo? Os fiéis sentiam-se vistos. Ele pausava homilias para reconhecer indivíduos, abençoando-os, fazendo-os sentir-se reais, não estatísticas. Seu alcance extrapolava a basílica. Organizava ajuda para moradores de rua, participando pessoalmente, como na noite gélida em que conversou com um homem descalço perto da Penn Station, que depois, limpo e sorridente, disse na catedral: o padre disse que eu não estava esquecido. Eu quis acreditar nele. Nos campi universitários, era o capelão que honrava regras eternas, não institucionais. Sua porta estava sempre aberta para conversas sobre vida, medo, amor e Deus. Não oferecia respostas fáceis, mas escuta e uma autoridade vinda da crença testada. Em um fórum de saúde mental, de jeans e moletom, disse: sua depressão não é sua identidade. Você não é a soma do seu pânico. Você ainda é filho de Deus. Um professor de teologia presente comentou: isso não foi um padre falando, foi Cristo irrompendo.
Para comunidades imigrantes, era uma ponte cultural. Sua homilia bilíngue, tecendo inglês e espanhol como música inclusiva, tocando os corações. Tudo sem autopromoção. O trabalho deveria falar mais alto. Na catedral, sua presença era inegável. Trazia riso, orava com zeladores, conversava com coroinhas, abençoava bebês, confortava viúvas e celebrou um funeral para um homem que ninguém mais quis enterrar, fazendo os poucos presentes sentirem que o mundo estava assistindo. Quando sua nomeação episcopal foi anunciada, a reação foi de gratidão. Ele já era nosso bispo, disse um paroquiano. Agora só carrega o título. Um pastor reconhecido pelo que já era. Os fiéis de Newark já confiavam nele. O homem que caminhava de tênis ao lado deles agora os lideraria com vestes episcopais, mas permaneceria o mesmo. Enraizado, compassivo, corajoso. Uma continuação, não uma ruptura. Uma nomeação pessoal, espiritual, quase providencial. Em uma era de escândalos e dúvidas, Newark testemunhava algo simples. Um bom homem chamado a servir mais, não por glória ou poder, mas por vocação. A expectativa era por continuidade, braços mais abertos, uma igreja que vê, ouve e ama. Para milhares, não apenas um novo bispo, mas seu pastor, agora com uma mitra, mas ainda caminhando ao lado deles. O anúncio de 30 de maio de 2025, Padre Shaw, nomeado bispo auxiliar de Newark, bispo Estuderos, renunciando, pareceu trivial para muitos, mas para quem acompanha o Papa Leão XIV, nenhum gesto é desperdiçado. O que parece uma mudança silenciosa pode ser o início de algo sísmico. Nomeações de bispos auxiliares geralmente não abalam a Igreja global, mas em um pontificado reformista, nada é rotineiro. Especialmente quando o nomeado se encaixa no quebra-cabeça que Leão XIV monta, uma igreja enraizada no serviço, proximidade e presença humilde. Padre Shaw, conselheiro, ouvinte, construtor de pontes, com coração pelos pobres, jovens e marginalizados, personificava isso. Essa escolha, combinada com outras nomeações e atos papais, revela um padrão. Não apenas preencher cargos, mas mudar a postura da liderança eclesial. Leão XIV poderia ter escolhido um membro da cúria, um administrador, um acadêmico. Escolheu um servidor. Isso diz tanto sobre a igreja que ele molda quanto sobre Shaw. Em poucos meses, Leão XIV lançou iniciativas ambientais. Abriu jardins do Vaticano ao sem-teto. Simplificou paramentos papais. Aumentou a autonomia diocesana. Sinaliza que o futuro da igreja pertence aos pastores com cheiro de ovelha. O anúncio discreto, uma linha no Boletim Vaticano, é estratégico. Leão XIV sabe que a transformação real vem da consistência, não de explosões ruidosas. Ele é metódico pastoral. A nomeação não é só necessidade pastoral, mas parte de uma reorganização profunda para reviver a alma da igreja, que precisa de bispos próximos da rua, não dos holofotes. Shaw encaixa-se profeticamente. O movimento continua o padrão de Leão de elevar vozes de comunidades imigrantes e ministérios marginais, abraçando a alma global do catolicismo. Ele nomeia homens para viver o evangelho com os pés na poeira e o coração em chamas. Isso é teologia em ação. Leão XIV, um místico em movimento, ancora suas reformas no chamado cristocêntrico de amar os esquecidos. Ao escolher Shaw, declarou como deve ser a liderança: presença, choro com os feridos, caminhada com os pobres, a honestidade de dizer: não tenho todas as respostas, mas ficarei com você. Se é isso que Newark recebe, a nomeação transcende o local, tornando-se um símbolo para dioceses que anseiam por renovação e pastores que caminham, não governam. O Papa responde com santos, não gestos grandiosos. A nomeação de Shaw é um vislumbre da igreja imaginada por Leão XIV, que se ajoelha junto ao sofrimento, convida novas vozes, onde a santidade se mede pela disposição de sentar-se com quem sofre. A reforma ocorre no movimento lento e deliberado de um Papa que vê claramente, nomeia com propósito
e crê que pequenas coisas com grande amor remodelam o mundo. Outras nomeações inesperadas e anúncios silenciosos virão. Este humilde ato é uma mensagem de Roma, um impulso do Espírito. A Igreja muda pela coragem silenciosa. Pedro Chao pode ser a voz dessa coragem, servindo, não comandando. A verdadeira revolução sempre começa com alguém ignorado sendo chamado pelo nome. O Papa Leão XIV provoca terremotos silenciosos. Suas mudanças começam como sussurros, até que o chão sob tradições seculares começa a tremer. Ele escolheu a reforma sutil, mas profundamente simbólica. Bispos descalços, vestes simples, jardins abertos aos pobres, linguagem litúrgica mais inclusiva, transparência financeira, isolados, parecem pequenos gestos. Juntos, formam uma missão de retorno a Cristo, aos pobres, a ouvir mais que falar, servir mais que liderar, confiar mais que controlar. Sua visão, moldada por décadas de serviço em locais esquecidos, como o padre Robert no Peru e Chicago, ensinou-lhe que ministério é presença, não hierarquia. A iniciativa dos bispos descalços, criticada como performática por alguns, visava fazer os bispos lembrarem-se dos pobres, de Cristo, da vulnerabilidade. Os jardins do Vaticano, abertos aos sem-teto, sem alarde, apenas com cobertores, comida e dignidade, chocaram o sistema, mas alinharam-se à sua crença de que os dons de Deus são para todos. Suas vestes simples, batina branca, cruz de madeira, falam volumes. As pessoas estão famintas de verdade, não de tecido, disse ele. A Igreja precisa de vozes claras, não altas. Nesse contexto, o bispo eleito Chao simboliza a reforma em ação. Sem currículo para Roma, ele carrega histórias de ministério real, mãos calejadas pelo trabalho, não polidas pela política. Para Leão XIV, isso é prestígio. A força da Igreja está na misericórdia, não no mármore. A descentralização é outro pilar. Dioceses locais com mais poder, vozes locais ouvidas, permitindo que culturas moldem a liturgia e decisões pastorais. É radical na confiança, escriturístico no modelo. A Igreja primitiva cresceu por comunhão, não por decreto. No centro, um Papa que ouve mais, ora mais, vive mais nas sombras, mas transforma a Igreja de dentro para fora. Sem atacar o passado ou guerrear com a tradição, ele retorna às raízes. Cristo caminhou descalço, acolheu os pobres, perdoou em voz alta. A sutileza de sua reforma a torna eficaz. Mudanças silenciosas tornam-se cultura. Nomeações como a de Chao são batidas do coração da Igreja que Leão XIV quer construir. Humilde, local, diversa, ancorada na missão de Cristo. Os que estão próximos ao chão, ministros de jovens, capelães, voluntários, os sem-teto, dirão que algo está mudando, sendo reconstruído em confiança, não com uma escavadeira, mas com um sussurro. A renúncia de Stúderos e a nomeação de Chao representam uma transição não só de liderança, mas de visão, voz e identidade. O poder de um bispo se sente nas paróquias, púlpitos, decisões diocesanas. Ele define o tom, como o evangelho é pregado, a liturgia celebrada, os pobres tratados. Uma diocese reflete quem a lidera. O bispo Stúderos, experiente e gentil, pastoreou numa era mais estável, cautelosa, com sensibilidade clerical comedida, institucional, um estilo de uma igreja mais vertical e segura de seu lugar. Esse mundo mudou. Pedro Chao vem das ruas, de famílias imigrantes, da vida paroquial real. Trabalhou com jovens em dúvida, católicos surdos invisibilizados, ministérios ignorados. Seu estilo é relacional, responsivo, próximo. Em um movimento, Leão XIV guinou a liderança auxiliar de Newark para um modelo pastoral e participativo, ecoando por toda a Igreja, trazendo esperança e tensão. Para muitos, especialmente os que anseiam por uma igreja próxima, Chao é ar fresco. Alguém que entende a vivência entre culturas, fé e dúvida, que vê os rostos nos bancos de trás. Para outros,
A mudança é inquietante. Um afastamento da tradição conhecida, menos formalidade, mais flexibilidade. Essas tensões são reais. As reformas de Leão XIV são esperançosas e difíceis, visando mover a Igreja da segurança da repetição para o risco da relevância. Toda transição envolve perda. A aposentadoria de Stúderos marcou o fim de um capítulo, um adeus difícil para quem respeitava sua firmeza. Mas Leão XIV não apaga pessoas. Constrói sobre seu trabalho de nova maneira. A Igreja é corpo vivo, não monumento congelado. Para respirar, precisa esticar, doer, crescer. Chao representa esse crescimento, aprofundando-se nas raízes do Evangelho, onde os pobres são abençoados, os humildes elevados. Ele não escalou a hierarquia. Foi elevado pelo Espírito, por um Papa que busca testemunho. O que ocorre não é caos, mas clareza. A Igreja transita para algo antigo recuperado. A Igreja dos atos, de pão partido e corações compartilhados. O poder da Igreja está em cada bispo que se senta com moribundos, cada pastor que entra numa prisão. Leão XIV vê, honra e eleva isso. Uma nova direção. Menos controle, mais coragem, menos preservar poder, mais derramá-lo. O Espírito sopra, convidando a seguir. A renúncia, a substituição, o silêncio de Roma, tudo aponta para os passos silenciosos de pastores como Chao, respondendo ao chamado: apacenta as minhas ovelhas, incluindo as nunca antes convidadas à mesa. Para entender Leão XIV, olhe além das manchetes, para os bancos, cozinhas populares, capelas empoeiradas. Ele constrói uma igreja que escuta, radicalmente antiga e profundamente moderna, que confia em seu povo, descentraliza a autoridade, transfere decisões para quem vive no rebanho, não caos, mas comunhão e restauração. É o contexto da ascensão de Chao. Ele não foi nomeado para executar políticas, mas porque viveu a reforma. Sempre ouviu, veio de Manágua, de paróquias de imigrantes, de universidades com jovens entre desespero e esperança, de comunidades surdas. Veio dos cantos silenciosos do ministério, onde a empatia era a única moeda. Pergunte à jovem que ele confortou após um suicídio, ao idoso com quem orou após anos, ao estudante que disse: ele me viu, ele ficou. Esse é o legado de Chao. E o que Leão XIV quer replicar globalmente. O modelo do Papa: encontre padres com cheiro de ovelha, pastores que lideram com os ouvidos. Capacite-os, nomeie-os, deixe-os remodelar a igreja de baixo para cima. A renovação duradoura começa em Newark, Nairobi, Manila, onde a fé é vivida. O modelo vertical está desgastado. A igreja precisa de testemunhas, presença, bispos que conheçam as ruas. Um novo tipo de pastor, guiando com confiança silenciosa. O trabalho de Chao com jovens é pedra angular. Ele estava lá, comeu pizza, ouviu confissões, ajudou com perguntas difíceis, foi honesto. O mesmo com a comunidade surda. Dignidade, espaço, comunicação. Leão XIV pede que a igreja veja isso. Descentralização não é só delegar, mas reconhecer onde o Espírito já age. Críticos temem inconsistência, mas Leão responde: a confiança é o começo do amor. Ele constrói uma igreja que não teme culturas locais moldando o culto, orações, cura, não menos católica, mas mais, muitas vozes, um espírito. Bispos como Chao, que carregam a cruz, não buscam poder, estão sendo nomeados globalmente. Sente-se o ar mudar. Fiéis falam, padres ouvem, jovens retornam, atraídos por um espaço para suas perguntas. A igreja deve caminhar com as pessoas. Liderança é estar por último. Reforma sussurra. Em Newark, um modelo para a Igreja Universal, um chamado ao coração do Evangelho, onde pastores conhecem suas ovelhas, bispos suas cidades, pobres são vistos. A santidade na Igreja do Povo usa calos. Entrar numa catedral antiga lembra que não somos os primeiros com perguntas difíceis. Quando se ouve que Leão XIV remodela a igreja com líderes como Chao, alguns temem perdas.
Mas a intenção é proteger a alma da igreja, construindo uma ponte entre velho e novo, não escolhendo lados. O cerne da fé, Eucaristia, confissão, oração, jejum, reverência, não está em negociação. Pelo contrário, Leão XIV e Shaul os reforçam. A vocação de Shaul ancorou-se na adoração e reconciliação. Leão fez da confissão pilar de sua reforma, necessária numa era de ruído, para a alma ser vista e perdoada. Isso está sendo recuperado. Um vento sopra no Vaticano, abrindo janelas. Novas palavras em espaços antigos. Shaul ministrando em inglês e espanhol não é cortesia, mas reconhecimento de que as boas novas devem ressoar no idioma do coração. A mesma missa, o mesmo Senhor, com portas largas. Leão XIV introduziu linguagem inclusiva, não apagando teologia, mas alargando a mesa. Deus fala em fome, esperança, corações humanos. Reformas silenciosas falam mais que coletivas de imprensa. Shaul pregando justiça, Leão abrindo jardins ao sem-teto. Fé demonstrada, não só falada. A igreja do futuro, não menos reverente, mas real. Não menos santa, mas humana. O mundo anseia por algo verdadeiro. Renovação não apaga o sagrado, limpa a poeira sobre ele. Um vitral só brilha quando o sol o atinge, disse Leão XIV. Talvez esta era seja sobre virar a igreja para a luz. Shaul, com sua experiência juvenil e educacional, sabe que a nova geração precisa ser empoderada, não entretida. Uma igreja que caminha com eles em seus questionamentos, equilíbrio e coragem. Manter o sagrado, mudar o estagnado, retornar a Jesus. Despojar vestes de ouro, pregar com simplicidade, ecoa a humildade do carpinteiro. A igreja já enfrentou incertezas, onde formas antigas não alcançavam feridas novas. O Espírito sempre encontrou caminho. O Evangelho e o altar permanecem, mas vozes antes ignoradas são incluídas. Não diluição, mas redenção. Se você se pergunta sobre seu lugar, se a missa e os líderes importam, sim, vê em você. Tentam aproximar o coração da igreja de quem ela se destina. Jesus disse: faço novas todas as coisas. Não substituir, mas renovar. Renovação profunda, deliberada, guiada pelo Espírito. Se incomoda, talvez funcione. Quando o conforto é desafiado e o amor se estica, o Evangelho cresce. Com Estúderos retirando-se, Shaul avançando, e Leão XIV dirigindo com audácia, não há ruptura, mas continuação viva da tradição. Tradição é transmitir o fogo, não as cinzas. Um bispo renuncia, outro é nomeado. Mais que um boletim, se cremos no tempo divino, este momento é sobre você. O Espírito Santo move-se por todos nós. A aposentadoria de Estúderos não é só idade. Seu capítulo fecha para outro começar. Seu legado continua. Honramos seu serviço abraçando o que vem. Bispo eleito Pedro Shaul, nascido na Nicarágua, criado na luta, agora pastor em Newark. Sua história é espelho. Deus eleva dos humildes para propósitos, não prestígio. Shaul não buscou holofotes, mas a luz o encontrou. Sua vida é sinal. Você pode fazer a diferença. A igreja se constrói com testemunhas que escolhem graça, ajoelham-se em confissão, servem sem aplausos, perdoam, creem que Deus não terminou. Shaul lembra: Deus ainda chama pastores e nos desafia. Ainda ouvimos? As reformas de Leão XIV são um retorno ao cerne, restaurando o pulsar da igreja, devolvendo a humildade aos pobres, a verdade simples e vivida. Constrói de baixo para cima. Nomeações como a de Shaul são prova de mudança espiritual. Seu papel? O Evangelho é sobre disposição. Ore por esses líderes. Perdoe a igreja onde falhou. Ajude-a a ser santa. Ajoelhe-se para Cristo ressurgir em você. A igreja não cai, mas cai de joelhos. Dessa humildade, ressurgirá forte. Ore pelo bispo Estúderos, bispo eleito Shaul, Papa Leão. O Espírito se move. Se algo tocou seu coração,
não deixe esvair. Caminhe com a igreja, não por ser perfeita, mas por estar sendo purificada. Algo santo emerge. Este é o começo de algo sagrado.